Titio me viu calado, porque essa canção nasce de quem não soube pedir ajuda, de quem engoliu o choro para não preocupar ninguém, de quem orou mais com lágrimas do que com palavras. Enquanto a melodia se desenvolve, o ambiente vai sendo tomado por uma verdade libertadora. O céu nunca dependeu do som da sua voz pra te ouvir. Deus sempre enxergou o que estava escondido atrás do sorriso. Sempre percebeu o cansaço disfarçado de força. Sempre soube das batalhas que você lutou sem plateia. E enquanto a batida segue envolvente, o coração começa a entender que o silêncio nunca foi ausência de oração. Foi apenas a forma que a sua alma encontrou para sobreviver. E mesmo assim Deus ouviu, Deus viu, Deus cuidou. Essa consciência começa a aliviar um peso antigo, começa a desfazer a sensação de invisibilidade. Porque a música revela que nenhuma dor vivida em silêncio passa despercebida pelo céu. Nenhuma lágrima escondida é ignorada. Nenhum suspiro cansado é pequeno demais para Deus. E a canção segue longa, profunda, como um abraço que não pede explicação, dizendo que você não precisava ter sido forte o tempo todo, porque mesmo calado você foi ouvido. Agora recebe essa palavra no mais profundo do seu coração. Deus está dizendo que Ele te viu quando você decidiu não falar nada, quando resolveu guardar tudo para si, quando achou que ninguém entenderia, quando preferiu o silêncio ao risco de ser julgado ou incompreendido. E Ele manda dizer que esse silêncio não te afastou dele. Pelo contrário, aproximou. Porque foi ali que Ele entrou com mais cuidado, com mais sensibilidade, com mais presença. Ele diz que viu cada lágrima que caiu no travesseiro, cada respiração profunda para segurar o choro, cada momento em que você ficou sozinho, só para não desabar na frente dos outros. E Ele afirma que nenhuma dessas coisas foi ignorada. Tudo foi registrado, tudo foi acolhido, tudo foi transformado em intercessão no céu, mesmo quando você não conseguiu transformar em palavras. Porque Deus não escuta apenas orações faladas. Ele escuta emoções, intenções, dores, pensamentos. E Ele te ouviu perfeitamente quando você ficou calado. A música cresce, o pagode ganha mais corpo e a atmosfera muda. Não para a euforia, mas para a cura. Porque perceber que o céu viu o silêncio devolve dignidade, devolve valor, devolve a certeza de que você nunca foi invisível. E o coração começa a relaxar, começa a soltar a defesa, começa a aceitar que não precisava ter carregado tudo sozinho por tanto tempo. Enquanto a batida segue firme, a alma entende que Deus não te mediu pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade do coração. E que mesmo nos dias em que você não orou, Ele intercedeu por você. Mesmo nos dias em que você não cantou, Ele te sustentou. Mesmo nos dias em que você não falou nada, Ele entendeu tudo. E essa revelação vai curando feridas profundas, especialmente aquelas causadas pela sensação de não ser visto, não ser ouvido, não ser entendido. Porque a música deixa claro que o céu sempre esteve atento, mesmo quando a terra parecia indiferente. Deus está falando agora que você não precisa mais carregar essa culpa de achar que falhou espiritualmente, porque ficou em silêncio. Porque Ele diz que silêncio também é linguagem, silêncio também é oração, silêncio também é clamor. Quando o coração está pesado demais para falar, e Ele afirma que a partir de agora Ele começa a transformar aquilo que você guardou em testemunho. Não para te expor, mas para te curar. Não para te envergonhar, mas para te libertar. E Ele promete que aquilo que foi vivido em silêncio vai produzir frutos visíveis
Porque Deus nunca desperdiça a dor, Ele transforma, Ele ressignifica, Ele cura. E enquanto a música continua longa, envolvente, o coração começa a cantar com mais leveza. Não porque tudo foi dito, mas porque agora tudo foi entendido. A canção segue ministrando profundamente, cada batida reafirmando que você não foi esquecido. Nos seus dias calados, que o céu estava atento, enquanto você segurava tudo sozinho. E que agora Deus começa a te ensinar a descansar, a confiar, a dividir o peso. Primeiro com Ele, depois com quem Ele vai colocar no seu caminho. E o louvor se torna a resposta natural de quem finalmente entende que nunca precisou gritar para ser ouvido por Deus, nunca precisou explicar para ser compreendido pelo céu. Porque o amor dele sempre ultrapassou palavras, sempre alcançou o silêncio, sempre cuidou de você, mesmo quando ninguém mais percebeu. Encerra esse momento dizendo que você não está mais sozinho, que o tempo de carregar tudo em silêncio está chegando ao fim. E que a partir de agora Ele vai te ensinar a viver com mais leveza.